Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visitas, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo e almofadas de cetim. Quando estou na favela, tenho a impressão que sou objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Eu estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Esse é um trecho do livro de hoje, que a gente vai conversar aqui hoje. Eu sou o Carlos Nunes, você está no Livros e E-Books. E hoje nós vamos falar de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Esse livro, ele foi publicado em 1960, e é considerado assim uma das, se não a primeira, uma das primeiras obras de uma escritora negra no nosso país. Essa escritora, a Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em 1914, e morreu em 1977. Ela era mineira da cidade de Sacramento. E desde pequena, a família é muito pobre, e a mãe dela, mãe solteira, já imagina, numa cidade do interior, em 1914. Ela não queria estudar, mas aí foi levada foi levada pela mãe um dia, até o médium. Quem é aí espírita deve conhecer bastante o nome, Eurípides Barçanufo, num centro espírita. E esse médium disse que ela seria uma grande pessoa, que ela seria uma poetisa, que ela tinha uma alma de poetisa. E a mãe, até sem saber o que era isso, mas saiu apregoando para todo mundo que a filha ia ser muito importante. E obrigou a menina a estudar. Mas, na verdade, ela só pôde estudar até o segunda série, que hoje eu acho que é o terceiro ano, se eu não me engano. Foi um estudo assim bem básico. E depois a família acabou tendo que sair de lá, da cidade. Ela foi acusada parece que ela ainda criança foi acusada de roubo por um padre. E depois o padre achou o dinheiro, mas a situação ficou por isso mesmo e elas tiveram que sair da cidade. Aí, na época, década de anos 50 ainda, que estava tendo, São Paulo começou um boom muito grande de crescimento, de imigração, de atrativos, começou a se tornar um foco, um polo de um êxodo muito grande. E lá se foi a Carolina, só que acabou indo morar, foi trabalhar de doméstica, trabalhou por um tempo, até que engravidou e teve que sair do trabalho, foi expulsa, foi despedida do trabalho e acabou indo parar na favela do Canindé, que hoje não existe mais, ficava às margens do rio Tietê. E depois, nos anos 60, início dos anos 60, parece que teve uma grande inundação lá e essas pessoas foram retiradas, e levadas aí para outros lugares. Ela já não morava mais lá. Mas foi também nessa época, dos anos 50, que começou aí uma grande favelização do Brasil, nas grandes cidades do Brasil, justamente por conta desse êxodo. No Rio, já existiam favelas há muito tempo, mas em São Paulo elas eram menos frequentes, e menos evidentes também, porque São Paulo tem grandes favelas, isso eu constatei já das vezes que eu fui lá, tem grandes favelas, tão grandes quanto as do Rio, só que as do Rio ficam mais em evidência porque ficam nos morros, e as de São Paulo são encobertas pelos arranha-céus, mas tem também grandes favelas, infelizmente. Como hoje, aliás, qualquer cidade, não só do Brasil e do mundo, mas qualquer grande cidade tem suas áreas favelizadas. Isso é uma pena.
Bom, mas então ela foi morar nessa favela e teve 3 filhos, cada um de um pai diferente, e construiu seu próprio barraco aí de papelão, de telha, de madeira, né? A gente sabe aí como é a situação de favela. Só que nessa época as favelas estavam mais pro cortiço, né, do lado do Aloysio Azevedo, do que pro que é hoje em dia, né, focos de violência, de drogas, na época eram mais bairros mesmo miseráveis e pessoas desvalidas de todo tipo que ali residiam. E durante o tempo que a Carolina, né, trabalhou aí na casa, né, como empregada na casa de família, ela chegou inclusive a trabalhar na casa da família Zerbini, que um dos pioneiros aí dos transplantes de coração, e ela tinha acesso a livros e ela lia muito, sempre foi muito apaixonada por livros e tinha o sonho, né, de ser também escritora. Mas com a vida de catadora de lixo, tinha dias que tinha comida, tinha dias que não tinha. E o que acontece? Ela começou com os livros e cadernos que ela achava no lixo, ela começou a escrever um diário da sua vida na favela. Guardou, né, tinha vários cadernos escritos, foi escrevendo aí no seu dia a dia. Nessa época, como eu disse, as favelas começaram a proliferar, em São Paulo, e isso chamou a atenção da revista famosa na época, O Cruzeiro. E um repórter dessa revista, o Audálio Dantas, foi destacado para fazer um trabalho de campo, para ir, né, em loco na favela e verificar o que era aquele fenômeno social que estava surgindo no país. E ele começou a circular por lá e ele viu e começou, né, a perguntar um ao outro como era a vida ali na favela, o que acontecia, né, para publicar esse artigo na revista. Até que várias pessoas falaram: olha, não precisa fazer sua reportagem não, é só ir lá na casa da Carolina que ela já tem tudo escrito, porque ela escreve tudo que acontece aqui. E ele foi lá e, conversando com a Carolina, ela mostrou a ele os cadernos que ela tinha e ele viu que a reportagem dele estava ali, pronta. Era só, né, publicar. Ele fez de início, né, a revista publicou algumas reportagens, alguns artigos, mas depois ele compilou a parte do material, tirou alguma coisa, porque era muita coisa, muita quantidade e muita coisa repetida, porque a vida dela não tinha grande diferença de um dia para o outro, era uma busca eterna aí para busca de comida e melhora de vida, que nunca chegava. Então ele compilou, assim, fez um apanhado dos tópicos aí mais interessantes, corrigiu uma coisa ou outra, apesar dela ter um pouco de estudo, ela escrevia alguma coisa errada. Ele deixou os erros no texto, exceto quando isso poderia causar algum problema de entendimento, e publicou o livro em 1960, né? O Quarto de Despejo. Na primeira edição, que foi de 10 mil exemplares, esgotou em uma semana no Brasil, tá? Logo depois ele começou a despertar o interesse de editoras estrangeiras e até hoje esse livro já foi publicado em 14 países, 14 idiomas, né, e já vendeu mais de 1 milhão de cópias, sendo inclusive tema de um documentário na Alemanha, que é inédito no Brasil, que foi proibido, né, de ser exibido aqui justamente no período da ditadura, porque mostrava exatamente como era a vida nas favelas brasileiras, e os militares não queriam isso. O filme, até onde me parece, ele está disponível em alguma organização cultural alemã, mas eu agora não me recordo qual é. Mas
E esse livro já causou polêmica, né, desde o início, porque muita gente acusou isso de ser uma grande fraude, a Carolina de ser uma grande fraude. Uma negra favelada não poderia jamais escrever isso daqui dessa forma. E outros tantos defensores, né, dizendo que não, que isso era puro preconceito, que podia sim e que isso era uma obra de arte. Inclusive, um dos grandes defensores da Carolina foi o poeta Manuel Bandeira. Tá? Então, com esse sucesso, né, a Carolina acabou tendo um certo... ficou conhecida e teve a oportunidade aí de comprar uma casa, foi morar no bairro de Santana, mas como era muito famosa e ouvia música alta, ela não tinha assim uma política de boa vizinhança, de convivência muito boa com a vizinhança. Então logo foram expulsos de lá e acabou comprando um terreno numa área então rural, e lá plantava e criava galinhas, porcos. Escreveu mais alguns livros, mas nenhum deles teve a repercussão de quarto de despejo. E ela também não soube administrar, ela não tinha um cuidado com isso, não tinha quem auxiliasse ela nessa situação, e acabou perdendo tudo fora, e a vida voltou a ser difícil, né, para a família. E assim ela contraiu um problema respiratório e acabou vindo a falecer. A única filha dela, que é a Vera Eunice, que é muito citada nesse livro, está viva, é professora, né, da rede pública em São Paulo, e ela diz que ela acha muito interessante, porque esse livro é muito utilizado nas escolas, mas ninguém, nos eventos lá que ela participa, ninguém tem ideia de que ela seja filha da Carolina. Esse livro também virou peça de teatro, aí com a Ruth de Souza, né, grande atriz, fazendo o papel da Carolina. E então essa foi a história, né, dessa escritora, aí pouco conhecida, mas um livro muito cotado. E agora falando mais especificamente do livro, é um livro bem pesado, é um diário mesmo, né? Ele tem os verbetes aqui, as datas, né? E ela é narrado assim, bem num estilo bem cru mesmo. Ela relata o seu dia a dia, as dificuldades pelas quais ela passa, especialmente em busca de comida, e do gosto, de como ela gostaria, dos sonhos dela, de como ela gostaria de ter uma vida melhor, de ter comida, de poder dar um presente para os filhos que não fosse achado no lixo, e quer que os filhos estudem. Ela briga muito com os filhos por causa de estudo, porque querem, ela acredita na libertação, na melhora de vida através do estudo. E é isso, o livro se resume a uma grande busca, né, pela sobrevivência. A grande luta pela sobrevivência diária dessa mulher, né? E agora, recentemente, né, em 2014, se eu não me engano, ela foi redescoberta. Esse livro, justamente porque ele fez 100 anos, e esse livro foi assim, utilizado em várias escolas, teve experiências, exposições aí em museus, Museu Afro, eu cheguei até aí, em São Paulo, no Ibirapuera, e foi muito bacana, né, essa redescoberta e essa tentativa de resgate dessa obra, ainda tão importante, mas ainda tão pouco conhecida do público em geral. Ao que consta, ainda existe muito material dela escrito, original, que está sendo trabalhado ainda por uma escritora, para ver o que vai ser feito disso, né? Esse lançamento de mais alguma coisa, mas
eu acredito que da forma como ele foi feito aqui, ele dá todo o panorama da situação, de como era difícil a situação, né, dessa população pobre na época. Só que não tinha, as brigas eram brigas, mas não tinha toda essa conotação de violência, de drogas, de armamento pesado que tem nas favelas de hoje. Mas já era uma situação muito triste, muito, né, esquecida aí pelas autoridades, e a gente viu no que deu. Essa situação só foi piorando e até hoje, essa situação, né, de pessoas vivendo nessas condições se agravou e se espalhou aí, como eu disse, não só pelas cidades grandes, mas também por várias cidades pequenas desse país. Então, é isso, é um livro pesado, é muito doloroso de se ler em certas passagens, mas importante, necessário, porque realmente é um choque, é um tapa na cara. A gente vê que há tantos anos atrás essa situação já existia em nosso país e vermos aí no que isso descambou, e é muito importante para a nossa reflexão de como cidadão, como brasileiro, e o que podemos fazer aí para melhorar o futuro do nosso país e da nossa gente. Tá bom? Então, se vocês tiverem oportunidade, deem uma chance a Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Uma leitura sensacional. Tá bom? E no mais, obrigado pela audiência. Curtam aí o canal se vocês gostaram do vídeo, divulguem com seus amigos e inscrevam-se apertando aí o sininho para receber sempre novas notificações quando eu lançar novos vídeos. Tá bom? Tchau para vocês.